Galera, ele não aguentou, a tornozeleira apertou a sua canela e ele infelizmente descumpriu as medidas e agora está em prisão domiciliar. O vídeo de hoje vai ser numa alegria completa, até porque é dia de festa em todo o Brasil. Como Nicolas Ferreira disse, que quando Bolsonaro fosse preso o Brasil ia parar. Tem a prisão de Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. E vejam o Brasil parar. De fato, hoje parou porque a galera simplesmente está celebrando essa prisão. Mas, para a gente entender a razão dessa prisão, a gente precisa explicar algumas coisas que o bolsonarismo está fingindo não enxergar. Antes da gente comentar sobre isso, eu já peço para você clicar aqui para se inscrever, já deixa aí o seu like no vídeo, ajuda demais, se inscreve no canal, não esquece também de dar uma conferida no link da bio, que se você gosta do meu conteúdo, seja dos vídeos curtos ou seja aqui agora no formato mais longo no YouTube, peço para que você apoie o canal, temos o link do Apoia-se e também a chave Pix, que eu também vou deixar aqui no QR Code e que você pode colaborar aqui com o nosso trabalho, com o meu conteúdo, tá sempre por dentro dessas atualizações políticas e dessa luta contra a extrema-direita. Mas vamos lá, dá uma olhadinha nessa imagem aqui. Se você consegue reparar em alguns pontos muito clássicos, o Bolsonaro está fazendo aí uma ligação, está no viva voz com o seu filho Flávio Bolsonaro. Isso fere uma das medidas que foram impostas pela justiça. E é exatamente por essa razão que Bolsonaro foi preso. Não é simplesmente por conspirações do universo que aconteceu a prisão. Tem motivo, tem muitos motivos. Vamos lá, rapidamente falando. O Bolsonaro, o que ele não podia fazer? Ele não podia usar as redes sociais, sair da sua casa depois de determinados horários e alguns dias da semana. Ele não podia ter contato com investigados e estava também utilizando a tornozeleira eletrônica para fazer o monitoramento aí do que ele vinha executando e eventualmente verificar o descumprimento dessas medidas. E dessas que eu listei, ele descumpriu todas, sem exceção. Inclusive, na decisão emitida aí pelo ministro Alexandre de Moraes, temos o trecho que diz o seguinte: o flagrante desrespeito às medidas cautelares foi tão óbvio que, repita-se, o filho do próprio réu, o senador Flávio Nantes Bolsonaro, decidiu remover a postagem realizada em seu perfil na rede social, com a finalidade de omitir a transgressão legal. Ou seja, o Bolsonaro não podia ter aí as suas falas, entrevistas, coisas do gênero compartilhadas. E aí, na manifestação que houve ontem, o Bolsonaro entrou e fez um comentário lá, fala absurda, obviamente incitando, a única coisa que ele sabe fazer, incitando ódio, né, contra as instituições, e isso feriu as medidas cautelares que foram impostas. Isso é simples. Ele descumpriu o que a justiça determinou e, obviamente, a justiça deu a resposta que deveria dar. Agora ele está em prisão domiciliar. Inclusive, na minha opinião, acho pouco. O Flávio Bolsonaro, o que ele fez? Ele gravou, né, fez uma ligação para o pai no meio da manifestação. Esse vídeo foi postado numa rede social e depois de algumas horas, antes mesmo da justiça fazer qualquer tipo de determinação, o vídeo foi excluído. Talvez alguém tenha percebido que tenha feito besteira e foi lá e tirou o vídeo do ar. Mas é já aquela coisa, né? Você publicou ali, o print é eterno. O arquivo, a coisa que você arquivou, que você printou, que você salvou, é eterno. Alguém vai ter aquilo, cara. Alguém vai ter aquilo. Tudo bem. E outra, não é a primeira vez que o Alexandre de Moraes fez um aviso antes, né, dessa prisão acontecer. Quando o Bolsonaro colocou a tornozeleira eletrônica, ele fez questão de dizer que aquilo era uma humilhação completa. Como isso aqui, ó, que você tá vendo agora. Fizeram a busca e apreensão em casa, pegaram R$7 mil e aproximadamente $14 mil. Tudo. Nunca pensei em sair do Brasil. Nunca pensei por embaixada, mas as cautelares são em função disso. Eu não posso me aproximar de embaixada, eu tenho horário para ficar na rua. E no meu entender, o objetivo uma suprema humilhação. A gente vê, o bolsonarismo sensacionaliza qualquer coisa. Usou, por exemplo, a pandemia da Covid-19 para fazer um monte de sensacionalismo. Você vai para casa, quando você tiver falta de ar, você vai para o hospital. Ele mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha? Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? O senhor acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018? Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira. A papu
Arruda, lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. E promover aquela militância odiosa que passou, muitas pessoas chegaram até mesmo a defender a morte de outras pessoas, achar que aquilo não tinha importância. Por quê? Por conta desse sensacionalismo de convencimento, usar a estratégia. Agora eles estão fazendo isso utilizando-se do argumento de perseguição judicial, que a gente sabe que é o que não acontece. Não há uma perseguição judicial contra o bolsonarismo. Eles cometem crimes e respondem por crimes. Assim como qualquer um de nós, caso cometa crimes, responderá pelos crimes. Tanto é o modus operandi deles usar desses artifícios para conseguir ou convencer as pessoas ou se fazerem de vítimas, é o que o filho do Bolsonaro vem fazendo nos Estados Unidos. Uma articulação contra o próprio país, sendo totalmente antipatriota, articulando ali de maneira imunda, né, para a gente ser leve aqui no palavreado, e usando o argumento de que ele está sendo perseguido, como é de praxe. Inclusive, as tarifas que o Brasil recebeu foram utilizadas como uma chantagem para que eles se livrassem ali da prisão, principalmente o Bolsonaro, que é quem está aqui no Brasil, mas o filho dele também se livrar ali de uma possível cadeia. Eles costumam fazer isso porque o vitimismo dentro do bolsonarismo é necessário. Sem vitimismo, sem mentira e sem manipulação, o bolsonarismo acaba. A extrema-direita no mundo inteiro acaba. Mas essa prisão de Jair Bolsonaro, vamos ser sinceros, isso não representa pouco, não. Isso representa que a justiça está sendo feita no país. O fato só dele já estar usando a tornozeleira já era algo extremamente significativo e que mostra também, ele usar a tornozeleira, mostra também a índole real de quem ele é. Lembra-se do presidente Lula que disse que jamais trocaria a sua dignidade pela sua liberdade e não aceitou usar a tornozeleira eletrônica porque tornozeleira eletrônica é coisa de pombo-correio ou coisa de bandido, coisa que o presidente Lula não era, e inclusive aceitou ficar preso para poder provar a sua inocência e assim foi feito. Jair Bolsonaro, a primeira oportunidade que teve, optou pela tornozeleira eletrônica, inclusive quando sentiu o cheiro de uma possível investigação, prisão, foi na época que ele perdeu as eleições, ele fugiu do país, foi para os Estados Unidos e depois, quando voltou para cá, voltou meses depois, com um povo que nesse intervalo que ele estava fora, fez articulações para tentar um golpe de Estado. Ele, inclusive, participou de reuniões, algo que está ali constatado nos autos da Polícia Federal. É uma coisa que não tem como dizer que não aconteceu. Está lá, gravado, escrito, computado, provado. Jair Bolsonaro é um inimigo da pátria, assim como seus filhos e sua família. Com todo respeito a quem é de direita, se você ainda acredita em Bolsonaro, reveja muito quais são seus pensamentos. Ele não é uma figura que representa Deus, nem pátria, nem família, nem liberdade, que são os valores que ele diz pregar. Qual é o Deus dele? Qual é a pátria que ele defende? Qual é a liberdade de fato que ele defende? Qual é a família que ele defende, visto que ele já se casou várias vezes e tudo mais? É a família dele mesmo? Vamos refletir sobre isso. A prisão de Bolsonaro é porque ele descumpriu as medidas judiciais, algo que fique claro, não é nenhum tipo de perseguição. Inclusive, acredito que ele tenha feito essas manobras de propósito para conseguir a sua prisão e se fazer mais de vítima ainda, que é uma característica que eu já listei aqui, de praxe dessa galera. E os apoiadores, sendo muito sincero, é uma vagabundagem absurda você defender a figura de Jair Bolsonaro. A direita no Brasil, ela carece de ideias, ela carece de lucidez, ela carece de pensamento crítico. A direita em alguns lugares do mundo, inclusive, ultimamente anda bem ruim, mas nós já tivemos direitas que na época a gente achava ruim, mas hoje, enxergando com os olhos, né, do presente, olhando para o passado, a gente vê que não era tão ruim. Poxa, antagonizar com o PSDB, por exemplo, era uma coisa. Antagonizar com pessoas malucas, outra completamente diferente. Eles têm um pensamento alinhado principalmente em interesses próprios, são contrários ao povo, são contrários à nação. Isso precisa ser escancarado, porque isso não é direita. Uma articulação para utilizar-se do poder em benefício próprio, que é o que o bolsonarismo vem fazendo com constância, utilizando esses recursos teatrais para convencer pessoas que estão carentes ali, eventualmente, de alguma coisa. Ou o Bolsonaro diz o que elas de fato acreditam no seu fundo. O Bolsonaro com aquele jeito preconceituoso, homofóbico, machista, dentre outras coisas mais, as quais não é necessário listar, inclusive foi responsável por morte de gente na pandemia e afins, continua tendo seguidores, o que significa que ele representa ainda
ideias de algumas pessoas, o que é preocupante. Agora, ele vai ficar sem WhatsApp, sem poder receber as visitinhas em casa, sem poder aí se comunicar com os outros investigados, algo que já era determinado, mas que agora ele vai ter que fazer. E se receber aí visitinha em casa e começar a encher o saco, aí sim ele vai para Papuda. Eu espero que receba visitas, eu espero que burle as regras e vá definitivamente para o lugar que ele deve estar, que é a Papuda. Já peço mais uma vez para você se inscrever aí, clica aqui no link do Apoia-se, vem participar, vem apoiar do canal para a gente poder melhorar ainda mais a produção, fazer vídeo com mais frequência. E eu vou ficando por aqui. Bolsonaro na cadeia. Já peço para você comentar 2 coisas aqui embaixo. Da onde você está comemorando a prisão de Bolsonaro e o que você achou desse vídeo, o que você espera que aconteça com Bolsonaro no futuro. Abraço.